E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Ape Games. E agora vamos falar aqui sobre o The Game Awards 2025. Hoje, mais especificamente, eu quero tratar algumas polêmicas, desde o seu anúncio dos jogos que estão concorrendo em cada categoria. E caso vocês queiram uma opinião geral de cada jogo que foi anunciado, eu já tenho um vídeo aqui no canal, bem como tem um texto lá no Mega mostrando todos os indicados. Então, caso vocês queiram ver mais conteúdo, podem acessar lá www.megascope.com.br ou outros vídeos aqui no canal. Mas a questão que eu falei aqui que eu queria trazer para o vídeo em relação a essas polêmicas, eu acho que são 3 pontos que a gente pode destacar. O primeiro é a desorganização do evento e o segundo, 2 categorias que para mim são um pouco mais problemáticas, né? Que é de melhor jogo indie e a de melhor jogo indie estreante. Começando pela desorganização do evento, o que eu me refiro é que as categorias que o evento propõe, elas são extremamente generalistas. Isso é compreensível porque o evento ele tem a proposta de abraçar o mundo, porém torna ele bastante confuso de você falar o que este caralho de jogo está fazendo nesta categoria, ou por que certos jogos de corrida não estão concorrendo enquanto outros que nem se enquadrariam tanto no gênero estão. Então ali isso você mescla esse tanto de jogo e não consegue organizar direito, e o que poderia estar lá não está. Eu digo isso em relação ao Sonic Racing novo que saiu agora em 2025, que é um jogo bem legal e poderia muito bem concorrer, mas não está nem citado. Mas ok, esse pra mim é o menor dos problemas, porque o evento como um todo, ele é bem generalista, como eu já falei, e muita gente acaba assistindo ele muito mais pra acompanhar as novidades que serão anunciadas do que a premiação em si. Eu sei que tem torcida, eu mesmo torço pra alguns jogos ganhar, mas não é com tanto afinco assim, tanto quanto a minha animação para ver o que vai ser anunciado nele. Então, deixando esse ponto de vista de lado de anúncios e focando um pouco na parte da premiação em si, essa questão generalista, ela é um problema, mas eu diria que é superável, como eu já falei, pelo escopo que o evento atinge. Outros pontos que eu acho que acaba sendo mais problemáticos é normalmente categorias de jogos indies e jogos indies estreantes. Essa divisão eu já acho um tanto quanto problemática, mas novamente, entendo a divisão para você contemplar jogos indies de desenvolvedoras que já estão no mercado há um certo tempo, bem como desenvolvedoras que estão começando agora, o que é legal porque você acaba dando luz em diferentes focos da indústria de jogos independentes, né? Tirando um pouco o olho dos jogos AAA. Mas o problema é que o jogo indie, ele acabou virando muito mais uma questão de estética do que uma questão do conceito de independente. Eu sei que isso também aconteceu na música, mas nos jogos eu acho que essa movimentação acaba sendo um pouco mais recente, porque o jogo indie, quando começou e foi usado esse termo, você pensava em equipes reduzidas com um gasto reduzido e muito empenho naquilo que você estava fazendo. Hoje, o jogo indie você vai encarar como aquele visual diferentão, sabe? Então eu acho o conceito de indie ele se perdeu no tempo de uma forma bizarra, e a indústria abraçou ele de uma forma que a EA lança certos jogos como um Revenant, acho que é o nome do jogo, né, do bichinho de tecido, lança Fi e nossa, a EA está fazendo jogo indie. Não, ela não está fazendo jogo indie, ela é uma puta de uma empresa gigante. Então esse é o quesito que eu falo que o conceito se perdeu. E quando a gente olha os indicados dessas 2 categorias, de melhor jogo indie e de melhor jogo indie estreante, eu acho que mostra como isso se perdeu. Porque se a gente analisar o melhor jogo no indie, a gente vai ter Absolum, Ball Pity, Blue Prince, Clair Obscure Expedition 33, Hades 2 e Hollow Knight Silksong. Daqui, vamos colocar o que é mais discrepante? Clair Obscure Expedition 33 e Hollow Knight Silksong. Hollow Knight Silksong você ainda entende porque é uma equipe reduzida, que sim, teve um orçamento muito grande, o que deu muita liberdade para eles fazerem o seu jogo devido ao sucesso do primeiro. Então aqui no Hollow Knight eu ainda consigo enxergar aquele quê da indústria independente, de, ok, temos uma publisher, mas ainda assim você tem uma galera fazendo o jogo que está sendo apoiada por uma comunidade para colocar ele. Já Clair Obscure Expedition 33, ele veio de um estúdio de desenvolvedores, um projeto começou na Ubisoft e teve um puta gasto como um todo, um puta orçamento, que você vê o elenco de vozes do jogo que atuaram na dublagem, a parte de
músicas do jogo, né, de soundtracks, a parte de sonorização e tudo, que você fala claramente, isso não é um jogo independente, não é tirar o mérito do jogo. Clair Obscur é um puta jogo legal, eu acho que ele vai ganhar o jogo do ano, ou pode estar cotado para ganhar, pelo menos é o meu voto de jogo do ano. Ele foi lançado em abril e ainda quase dezembro a gente tá falando dele, então ele é um jogo com muito impacto, mas ele tá errado nessa categoria, não era para ele estar aqui claramente. E a mesma coisa se repete no melhor jogo indie estreante, que nós temos aí Blueprints, Clair Obscur Expedition 33 de novo, Despelote, Dispatch e Mega Bonk. Se não me falha a memória, esse jogo do Mega Bonk, ele entra como uma subtreta da The Game Awards, porque o desenvolvedor falou assim, gente, não é meu primeiro jogo, não tenho que tá aí, e pediu para ser removido do evento. Assim, parabéns pro desenvolvedor que teve essa hombridade e falar, ok, meu jogo ganhou foco como estreante, mas não é o caso, porque eu já lancei outros jogos antes. A gente vê a questão do despreparo para a preparação das listas e como os conceitos estão confusos, né, como um todo. Então, é uma seleção que você deixa em dúvida e coloca em xeque a própria credibilidade do evento ou como isso está sendo pesquisado para ser adicionado nas listas. Mas voltando ao caso do Clair Obscur Expedition 33, ele também tá como melhor indie estreante. E essas categorias, elas são importantes para você colocar luz sobre jogos que muitas vezes podem passar desapercebidos por jogadores que preferem somente AAAs. Ok, a galera preferir somente AAA, é o gosto de cada um joga o que quiser. Mas eu acho que você mostrar esses jogos independentes no evento e dar essas premiações, etc., ele tem um papel pro estúdio de conseguir se promover de uma certa forma também e alcançar, talvez, quem sabe, um novo público que esteja disposto a dar aquela chance, que é a galera que joga AAA, mas que tem a cabeça mais aberta para jogar uma coisa diferente. Lembrando que muitas vezes jogos independentes, eles trazem mecânicas únicas, eles conseguem inovar a indústria de jogo. Muito provavelmente aquela mecânica que você viu no seu jogo AAA, que você falou que é inovadora, já foi feita num jogo independente. Aquela indústria maior só olhou e falou, olha, aquele jogo funcionou bem. E se a gente pegar essa inspiração desse jogo independente que arriscou e colocar no nosso produto final? Isso é bastante comum na indústria de jogos, porque um estúdio grande arriscar é uma coisa, mas um estúdio pequeno, independente, colocar o seu projeto ali à prova e já jogar algo mais arriscado é um pouco mais, não vou falar fácil, porque existe dinheiro envolvido, mas é um pouco mais, você tem uma margem maior para fazer isso do que um jogo que vai ser gasto bilhões ou milhões para ser desenvolvido. Então aqui, você colocar um Clair Obscur aqui, você acaba fazendo um desserviço, né? Porque o Clair Obscur tá em 12 categorias, não faz sentido ele tá na questão de jogo indie e muito menos no jogo indie estreante, não dele não ser estreante, mas pelo fato dele não ser indie, ele não cabe nesse conceito de independente que eu acho que a indústria de jogos deveria recuperar para conseguir fortalecer os desenvolvedores realmente independentes que querem fazer os seus jogos e colocar ele aí pro pessoal. Muitas vezes eu também entendo que não é o interesse da indústria de fazer isso, mas é uma questão assim, não falaria pra galera do Clair Obscur falar, saia da categoria indie estreante, só que, pô, fica feio, sabe? Fica, olha, obrigado, competimos aqui, é basicamente estranho. Isso, me falta argumento nesse aspecto, mas é muito estranho você pensar o Clair Obscur nessas duas categorias e como esse conceito de indie foi deturpado a tal ponto que os jurados do evento não conseguem entender isso, sabe? A gente como jogador, pelo menos vira e mexe, eu tô fazendo um monte de review lá pro Mega, tô jogando um monte de coisa, caso vocês queiram conferir, www.megascope.com.br, e assim, você vê o jogo independente, você vê o jogo AA, o jogo AAA, e como eles são desenvolvidos, as tecnologias que eles usam e etc. E assim, eu acho que acaba sendo uma sacanagem você colocar o Clair Obscur nessa categoria específica. Novamente, não falando que, nossa, Clair Obscur é uma bosta. Não é um puta jogo legal e pra mim vai ser o jogo do ano. Mas nessa categoria específica, ele poderia vagar espaço, ficar com as outras 10 e outros jogos serem adicionados aqui pra poder competir e ter o holofote também e poder ter mais visibilidade, já que pra mim essa é a função das categorias de melhor jogo indie
indie e melhor jogo indie estreante, tá? Então assim, você dá esse foco é importante para a indústria como um todo e novas mecânicas entrarem, novos estúdios ficarem conhecidos e as coisas irem sempre se renovando. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Tava matutando esses tempos aí desde que eu fiz o vídeo do TGA e é um ponto que eu acho estranho e que novamente, juntamente com a questão do Megabonk, que foi indicado erroneamente, mostra uma deturpação do conceito de independente e também uma questão de despreparo, talvez, de parte dos jurados, de tentar rever seus conceitos e ver o que eles classificam como o que antes de indicar e também pesquisar mais, né? Que é sempre importante porque o tamanho de público que o evento atinge também exige responsabilidade. Mas bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha, que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo. E claro, já queria falar pra vocês deixarem aí nos comentários as opiniões de vocês, se vocês acham justo o Clair Obscure Expedition 33 concorrer às categorias de melhor jogo indie, melhor indie estreante, quais jogos você colocaria no lugar, se pra você tá tudo bem, vamos trocar essa ideia sempre com bastante respeito, lembrando sempre, e sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.